Bom, as informações contidas nesse vídeo foram pegas da internet e têm como objetivo documentar o caso. Primeiro falaremos um pouco sobre a vítima e também sobre o acusado. A vítima, de nome Alejandra Ikochub, nascida em 1986 na cidade de Telemán, na Guatemala. Ela era a mais nova de 4 irmãos. Seus pais morreram quando ela tinha 10 anos de idade, então passou a ser criada pelos seus irmãos mais velhos. Após a morte de seus pais, ela e seus irmãos se mudaram para a Ilha do Norte, em São Miguel. Aos 16 anos de idade, ela teve um filho, mas seu relacionamento não deu certo, então acabou virando mãe solteira. Mais tarde, ela engravidou novamente, e novamente o relacionamento com o marido termina em abandono por parte do marido. 3 anos após o nascimento do seu último filho, ela engravidou mais uma vez e teve uma menininha chamada Zaida. E infelizmente o que Alejandra não queria voltou a acontecer. Seu marido a abandonou após o nascimento da garotinha. Então, a partir daí, Alejandra possui 3 filhos e está solteira novamente. Sobre com o que ela trabalhava. É dito que Alejandra trabalhava com lavar roupas no rio da localidade e que isso era o suficiente para sustentar seus filhos, mesmo que somente com o básico para sobreviver. Como já dito antes, Alejandra tinha irmãs mais velhas, né? E uma em especial ela mantinha contato diário. O nome dela era Elvira. Elas eram bem próximas e se viam todos os dias. Mesmo depois dos abandonos anteriores dos relacionamentos, ela ainda queria se relacionar, ter um marido. Então ela continuou procurando até que encontrou um homem chamado Mário Tuf Icao, de 40 anos. Mário trabalhava em uma produtora de óleo de cana. Alejandra não sabia, mas Mário era casado e possuía filhos, que no caso eram 6. E também já constava em sua ficha uma prisão por ter agredido a esposa. A agressão foi tão grave que a mulher precisou ir para o hospital. Então, dessa vez, Mário é quem abandona a esposa atual dele para ficar com Alejandra e morar junto com ela e os seus filhos. Então, os dois alugaram uma casa e foram morar, ela, Alejandra, Mário e os 3 filhos de Alejandra. No início, pelo que dizem, ele era uma pessoa muito afetuosa com ela e também com os filhos dela. Porém, passou-se o tempo e o relacionamento começou a ficar conturbado. Mário começou a ficar muito possessivo, proibindo Alejandra de sair para trabalhar por motivos de ciúme. O ciúme estendeu-se inclusive aos filhos dela. Dizia ele que ele era o homem da casa, então ele era a prioridade, e não as crianças. Não demorou muito e ele começou a agredi-la também, mesmo na frente dos filhos da mulher. As agressões ficaram tão corriqueiras que até mesmo os vizinhos já não interviam mais. Bom, dito isso, tendo esse resumo sobre os personagens do caso de hoje, vamos ao ocorrido. Dia 29 de outubro de 2018. Durante a noite, os vizinhos começaram a escutar gritos de socorro de Alejandra. Mas como eu disse, como já era corriqueiro as brigas, eles já nem se intrometiam mais. Porém, passou-se em torno de 30 minutos e notaram que os gritos só pioravam. Um desses vizinhos então ligou para Elmira, a irmã de Alejandra, e contou que a sua irmã precisava de ajuda. Antes de Elmira chegar à casa, os gritos já não eram mais ouvidos. Então só havia silêncio e escuridão ali. Elvira, inclusive, disse que viu Mário saindo pelos fundos da casa. Então, acompanhada de alguns vizinhos, ela entrou na casa da irmã. A porta estava trancada, então ela e os vizinhos tiveram de arrombar a porta para conseguir adentrar a residência. E assim que entraram, ela encontrou uma mão decepada no chão da casa. A casa estava toda ensanguentada e escura. Então Elmira foi direto ao quarto da irmã e se deparou com uma cena horrenda. A irmã estava toda cortada. Suas mãos e pernas estavam desconectadas do corpo e em sua face havia um corte horizontal
e profundo na região do meio do nariz, essa região aqui, dividindo o rosto da irmã. Porém, mesmo com tantos ferimentos, Alejandra ainda estava viva e agonizando na cama. De imediato, as pessoas que foram junto de Elmira, os vizinhos que foram junto de Elmira, ligaram para a ambulância. Mas o local ali era interior, então a ambulância demorou muito para chegar devido à distância que era de 72 quilômetros em que ela se encontrava da residência de Alejandra. A ambulância levou mais ou menos 1 hora para chegar até o local. Bom, um dos rapazes que entrou com Elzira começou a gravar a cena e essa gravação acabou caindo na internet. Olha, esse caso tem o nome Miss Pac-Man exatamente por causa das imagens que mostram o rosto da mulher dividido e ela mexendo, tentando falar. Então compararam isso com aquele jogo antigo Pac-Man. Alejandra acabou sucumbindo aos ferimentos pouco antes do socorro chegar. Por incrível que pareça, ela morreu 5 minutos antes da ambulância chegar à casa. Então, naquela situação crítica, ela havia aguentado 1 hora e 20 minutos desde o momento em que Mário a atacou. Os policiais chegaram ao local e começaram a colher os depoimentos dos vizinhos e da irmã. E logo então foi emitido um mandado de prisão para Mário. Mário acabou sendo capturado dias depois em Catas, tentando atravessar a fronteira para o México com documentos falsos. A prisão foi executada graças a uma denúncia anônima à polícia. Antes das autoridades chegarem, a população amarrou e espancou Mário. Apesar de ser agredido, ele sobreviveu e então foi preso pela polícia em prisão preventiva. Mário, após ser preso, foi interrogado e não demonstrou nenhum remorso. Inclusive, sentia-se orgulhoso do seu feito, pois ele dizia que havia sido feito para defender a sua honra, já que, de acordo com ele, a Alejandra o estava traindo com um caminhoneiro enquanto ele ia trabalhar. Ele disse à polícia que, no dia do crime, ela havia dito a ele que ela iria até a casa da irmã. Porém, quando ela saiu de casa, Mário a seguiu e viu a sua mulher entrar em um caminhão, e ficou lá por mais ou menos 1 hora. Então, depois disso, Mário foi para casa e esperou por Alejandra. Assim que ela chegou em casa, os dois discutiram e Alejandra continuava dizendo que estava na casa da irmã e que Mário havia se confundido e que achava que era ela que havia entrado no caminhão. Após a discussão, Alejandra foi ao quarto se deitar e foi aí que Mário apanhou um facão, foi até o quarto e colocou do lado da cama. Após a mulher dormir, Mário começa as agressões, desferindo golpes de facão na mulher. Mais tarde, ele tentou mudar a sua versão à polícia, dizendo que ele estava possuído no momento do crime, tentando alegar algum tipo de loucura ou algo do tipo para se livrar da prisão. Bom, fato curioso e esquisito. Mário compareceu no tribunal para uma audiência de instrução. A promotoria o acusava de feminicídio, porém a juíza entendeu que esse termo não passava de lacração e por conta do termo utilizado, ela decidiu por encerrar a audiência e remarcar para outro momento. Essa ação foi tão bizarra que repercutiu extremamente mal com a população e a juíza teve de abandonar o caso. 30 de janeiro de 2019. Outra informação esquisita, outra informação curiosa. No dia 30 de janeiro de 2019, vaza um vídeo de Mário dentro da prisão, comemorando seu aniversário. Os prisioneiros o parabenizando e o chamando de açougueiro de Tsek. Açougueiro porque, por causa do caso, e Tsek por causa da cidade. E nesse vídeo ele aparece dançando, como você pode ver nas imagens. E ainda queria alegar loucura, 8 de março de 2022, caso foi julgado. O julgamento do caso durou 6 dias e no final Mário Tucci e Cal foi condenado culpado pelo assassinato de Alejandra. Porém, quanto à sentença não se tem informação devido à repercussão negativa que o caso tomou na cidade. O juiz manteve a sentença sobre sigilo.
então não se sabe quantos anos ele pegou. E a última informação para encerrar o vídeo é sobre as crianças, os filhos de Alejandra. A irmã mais velha de Alejandra, Almira, ficou com a guarda das crianças, então as que passaram a viver com ela.